Está começando mais um SIC Labs Cast, o podcast oficial da SIC Labs. Salve, salve, minha querida, meu querido, estamos de volta! Sejam todos e todas muito bem-vindos e chegou mais um episódio aqui do SIC Labs Cast, com apoio e patrocínio do Cicobi Crédito Capital, que é quem impulsiona cada ação aqui da SIC Labs, cada iniciativa que a gente faz aqui, proporcionando cada vez mais um ambiente aqui favorável para essas nossas startups voarem, que é o caso da Reds, que a gente está aqui hoje aqui, mas já vou pedir para eles se apresentarem aí, passando a bola já aqui. Vitor, seja muito bem-vindo, muito obrigado por estar aqui. Vini, meu xará, muito obrigado também por estar aqui, por aceitarem estar aqui compartilhando um pouquinho do dia a dia aqui de vocês. E Vitor, já queria te largar a primeira pergunta aí. Quem que é o Vitor? Boa pergunta. Quero agradecer aí, Vini, o convite da SIC. A gente veio aí conversar com você. Realmente, a gente entrou na SIC, né, há algum tempo atrás, já faz um pouco mais de um ano, e realmente fico muito grato aí pelo convite. Gostei muito aí também de trazer o Vini aí, é um dos nossos back-end. Falei, cara, vem aqui, né? Geralmente a galera que coda fica mais atrás da mesa. Falei, não, vamos colocar o cara aí. Eles também falam, eles também andam, comem. Também o que fazem. Bom, Vini, respondendo a sua pergunta, meu nome é Vitor Hugo, eu tenho 25 anos, sou de 99, faço 26 esse ano. Fui atleta, então contando um pouco sobre a minha história, né? Fui atleta dos 9 anos até os meus 19 anos, então deu 10 anos bem certinho. Fui atleta de canoagem aqui em Cascavel. Cascavel, para quem não sabe, é um celeiro aí, tá? De atletas de canoagem. A minha prima foi para a Olimpíada, outra já para 2 Olimpíadas, né? Outro atleta aqui de Cascavel já foi para 3 Olimpíadas. Eu, quando comecei, então, com 9 anos, não gostava muito, era mais assim, forçado, né? E logo depois já ganhei meus primeiros campeonatos. Falei, cara, realmente eu nasci para esse negócio aí, vou continuar. Fui para a seleção brasileira em 2015. Conquistei aí o Campeonato Pan-Americano, então o Campeonato da América toda, e fui colocado aí como 22º do Mundial, né? Fui para 3 mundiais. Depois eu larguei a canoagem, falei, cara, eu quero traçar aí novos objetivos, gostava muito de política, economia na época, e aí me inscrevi aí na faculdade de economia na UniOeste. Acabei não finalizando, né? Eu tranquei aí no terceiro ano. Pretendo voltar um dia para terminar o curso. Mas ali eu conheci a startup, conheci o universo de startups, e aí veio a nossa ideia aí em relação a Reds. No começo era só um PDF, eu tenho até uma imagem muito legal, que eu no meu quarto, o computador e um PDF da Reds, né? Hoje a Reds aí tem 1 ano e meio, já tem aí mais de 30 clientes, hoje a gente está bem posicionado no mercado, crescendo em 8 cidades, então realmente aí foi um grande aprendizado nos últimos anos aí em relação principalmente a Reds. 10 pessoas na equipe também. 10 pessoas na equipe, perfeito. Legal. Teve um crescimento bem legal, e principalmente os últimos 3, 4 meses. Que massa. Vini, meu xará, quem que é o Vini aí, o cara do back-end aí? Essa pergunta é sempre difícil, né? A gente falar quem que a gente é. Bom, me chamo Vinícius Oliveira, em breve aí serei cientista da computação pela UniOeste, nos próximos 4 meses eu me formo. Caí nesse mundo da computação de paraquedas em 2019. Eu não sabia programar quando entrei na faculdade e me apaixonei pela área. Aí, quando eu estava mais ou menos no 3º ano do curso, eu acabei conhecendo o Vitor aí, que fez a proposta da Reds para eu participar. Na época, o Marlon também entrou aí na Reds. E desde então, nossa, muito aprendizado. A minha primeira experiência profissional mesmo foi com a Reds. Antes, experiência de projetos assim, eu tinha na faculdade só, né? Participei da empresa júnior da faculdade também. Que massa. A gente desenvolveu alguns projetos internos lá para a UniOeste. E hoje aí eu sou responsável quase 2 anos aí com a Reds, sou responsável pelo back-end e pela infraestrutura da Reds. Você que é o cara que faz toda a coisa acontecer lá, né? Boa. Vitor, mas conta pra nós aí um pouco o que é a Reds. A gente tá falando aqui, é uma startup que está sendo acelerada aqui pela SIC Labs, mas o que de fato é a Reds? Bom, um pouco sobre o background da Reds, né? A Reds hoje então é acelerada pela SIC, nós estamos incubados pelo Hub One ali, a antiga Fundetec, não sei se chama Fundetec ainda, mas nós estamos incubados por lá. Ganhamos, né, o primeiro lugar no radar de inovação do ano passado, que é um programa municipal, para quem não sabe. Mas em relação à definição do que é Reds, eu acho que a melhor forma de descrever a nossa solução é o problema que eu mesmo vivi, né? Nós estávamos em Foz do Iguaçu, num evento,
no Summit Iguaçu Valley. E, pô, saímos de lá, né? Eu tinha ido com a Oeste, falei, cara, vamos tomar uma cerveja aqui na cidade. E aí tá, onde que você vai procurar, né? O que tem em Foz do Iguaçu? A gente não fazia ideia onde ir ou como ir para qualquer lugar que a gente queria tomar uma cerveja lá em Foz do Iguaçu. Daí eu pensei, cara, nesse universo de startups, ainda mais pelo Summit Iguaçu Valley, pensei, cara, e se existisse um aplicativo que centralizasse tudo isso na palma da sua mão, para facilitar o seu poder de decisão, né? E aí nasceu a Reds. Eu, na época, era designer gráfico, aí eu me aventurei pelo designer UI UX, dei uma estudada em alguns materiais e desenvolvi a primeira versão da Reds, né, a versão de aplicativo. Falei, cara, só que assim, hoje explicando, por que um aplicativo já tem resposta, né? Porque é onde as pessoas hoje mais se conectam, fazia sentido a nossa solução ter como ferramenta um app. Mas na época não era tão claro, né? Ainda mais eu que não tinha muito conhecimento no mundo de startup, e pensei, aplicativo, todo mundo faz aplicativo, faz um também. Eu acho que esse é o principal ponto, né? E aí eu desenhei a primeira versão. Então, assim, para resumir, né? Hoje como é que a gente traduz o aplicativo? Nós nos posicionamos como um guia turístico digital. Então, não só turismo, como também de lazer, né? Então, ali você encontra todos os eventos, restaurantes, bares, baladas, atrativos turísticos. Então, realmente, a ideia é centralizar tudo que hoje a informação é espaçada, né? Vaga, no lugar certo, confiável, onde a gente alimenta sempre com informações verdadeiras. Enfim, essa é a ideia da Reds. Que massa, que massa. Então, e a Reds surgiu aí com essa ida tua para Foz do Iguaçu, com essa dor, né? E até aproveitando para provocar um pouco, né? A startup, ela nasce a partir de uma dor, né? Nasce a partir de um problema, né? E eu acho que isso vocês vêm fazendo aí um pouco, tentar entender esse problema e tentar validar um pouco o que vocês precisam trazer para o cliente, né? E você, Vitor, comentou também um pouco sobre a questão de quando ela foi e tal. Conta um pouco como foi esse primeiro processo que vocês tiveram aí junto com o Radar de Inovação, o que é o Radar de Inovação também, para o pessoal que está nos acompanhando aí, entender um pouquinho mais como que foi esse processo aí do primeiro edital que vocês captaram o recurso. Legal, Vini. Assim, eu tenho uma leitura do Radar de Inovação como se fosse um MBA, só que você que paga, você que recebe, né? Você é pago para fazer o MBA, porque assim, Radar de Inovação, para quem não sabe, é um programa do município, me corrija se eu estiver errado, Vini, você entende melhor do que eu. É um programa do município em que você pega várias ideias se inscrevem como possibilidades de negócio, e aí você passa por toda uma jornada para ver se o seu projeto é validado, se ele tem mercado, enfim, e no final, caso você seja colocado ali por uma leitura de uma banca específica, que você tem fit com o mercado, tem possibilidade de fit com o mercado, você ainda recebe aí um aporte de R$20 mil. Eu costumo dizer, inclusive falei lá no painel nosso, lá no Summit, Startup Summit lá em Florianópolis, que, cara, a jornada de aprendizado do Radar de Inovação, ele vale muito mais do que os R$20 mil. Porque, cara, quando você entende o mecanismo da startup, que não é uma coisa só assim, startup é coisa de molecada e tal, não, mas ele tem uma metodologia funcional por trás e que realmente funciona, né? Então, assim, quando você implementa isso não só no negócio que você entrou no Radar, muitos, inclusive, a gente teve na nossa turma várias pivotagens, né? O cara entrou com uma ideia, viu que não tinha mercado, pivotou e encontrou um mercado que, cara, super, super interessante para eles na época. Um exemplo muito disso é o Cuida de Mim, né? A Cuida de Mim vinha com uma cultura, não uma cultura, né? Mas uma visão mais, vamos cuidar das mulheres e tal, e hoje eles viram que o mercado é muito grande, existe demanda por essa solução. Então, realmente o Radar de Inovação foi um divisor de águas, principalmente aí na história da Reds, Vini. Que massa, que massa. E assim, eu acho que isso conecta muito com uma coisa que você falou aí de pivotar algumas vezes, né? E pivotar nada mais para quem não está acostumado aí com o mundo das startups, é você olhar e falar, pô, não tem nada a ver o que eu estou pensando aqui, a minha solução, a minha hipótese não faz sentido, o que eu estou propondo solução não faz sentido para o mercado, se muda, né? E aí, mas o foco está sempre no problema, né? O foco, você coloca ali um laserzinho no problema e vai em cima daquele problema ali para pensar em como resolver isso, né? Isso basicamente é o que é pivotar aí, né? E aí, Vini, eu puxando um pouco a bola pro Vini aqui agora, né? Eu imagino que vocês devem ter pivotado algumas vezes. Você tá lá desde a época onde tudo era mato dentro da Reds aí. Lá com os dinossauros e tal, lá com a Reds. Passar por essas várias fases aí, várias pivotadas que vocês viram. Como que foi isso
Se você lembra quantas vezes vocês pivotaram, como que foi esse processo de estar desenvolvendo e muda, apaga tudo o código aí que temos que fazer de novo e tal. Como que foi esse processo aí para o desenvolvedor também? Aconteceu, não, a gente perde as contas, né, de quantas vezes isso acontece. E eu acho que o maior causa aí desses acontecimentos de pivotagem é quando a gente para pensar no nosso modelo de negócios, né? Então, às vezes a gente está desenvolvendo uma feature que a gente acredita que vai servir o nosso usuário, que vai servir o nosso cliente, só que quando a gente vai validar isso de fato, a gente acaba vendo que não é bem esse o caminho, e o trabalho que a gente teve não é desperdiçado, porque a gente aprende com aquilo, né, claro, só que vai acontecendo isso, e faz parte do crescimento da Reds. Hoje, a infraestrutura que a gente tem ali de código, ela comporta bem mais features do que, de fato, a gente tem no aplicativo hoje, dado essas pivotagens que a gente faz no meio do caminho. E se você fosse falar para quem está lá em casa agora pensando em criar uma startup e está nessa fase de validar ou está na fase de construir um MVP, assim, um aplicativo assim bem rústico ainda, né? E às vezes o cara tem o espírito de achar que aquilo é quase como um filho, né? Porque ele fica ali horas programando e tudo mais, e depois chega lá, o cliente fala para você que legal, cara, mas nada adiantou isso daí, né? Para mim não teve utilidade nenhuma, né? Como você ter que matar o próprio filho, né? Nesse sentido aí do aplicativo, né? Esse é um corte bom, hein? Como você matar esse próprio filho? Boa. Eu acho que ainda, na visão do desenvolvedor, ainda o filho é mais querido ainda, né? Porque a gente passa ali muito tempo codando, mas eu acho que o segredo é você errar rápido, né? Você tem que errar rápido. E, se possível, validar com o cliente antes de desenvolver uma feature, né? Porque o retrabalho, ele vai acontecer. Só que se você conseguir evitar isso, é muito bom, porque você não perde tempo, né? E quando a gente fala de startup, o tempo, às vezes, às vezes não, né? Sempre é um fator bem, bem crucial aí na vida da startup. Vini, eu queria pegar um gancho aqui no que o Vini tá falando, que é um pouco muito do que a gente, pelo menos eu, nas palestras que eu fui lá no Startup Summit, essa questão da IA, né? Sim. Cara, eu acho que o começo foi, né? Quem tá em casa assistindo e quer abrir uma startup, e aí comentando com o que o Vini comentou de validar antes, cara, hoje com inteligência artificial, eu acho que isso é uma coisa que muda, sabe? Na Bíblia das startups. Muitas vezes a gente pensa, não, mas a gente precisa validar rápido. Você só não desenvolve uma solução tecnológica digital porque isso demora. Claro. Porque se fosse mais rápido, melhor ainda do que fazer no papel e na caneta, você conseguir fazer no digital. Agora, se o digital se torna mais rápido do que o papel e a caneta, cara, desenvolva a feature e já teste. Eu acho que isso acelera, né? A IA hoje, aí eu puxando pra IA, né? Eu tô falando de vibe code, enfim, essa coisa que o Vini sabe mais, né? Eu só sei por cima mesmo, superficial. Quanto mais rápido isso se torna e mais fácil se torna de você testar e montar MVPs, é isso, porque às vezes eu já senti, né, algumas vezes eu até não comentei com você, Vini, mas eu fui mentor do Hackathon, né, e lá a gente tinha esse problema, o cara achava que o MVP necessariamente tinha que ser no papel e na caneta. Cara, eu falei, se você consegue fazer isso, desenvolver uma solução agora, digital, rápida, porque o ponto você tem que ser rápido. Você testa e você valida rápido para você poder testar várias hipóteses. Dessas 10 hipóteses, só essa funcionou. Agora, em cima dessa hipótese, libera mais 10 e você vai afunilando até chegar num problema específico de mercado, né? Sim, e eu acho que isso que você traz, assim, tem algumas ferramentas que você pode usar aí, sei lá, desde do Canva ali, que você pode usar para fazer umas telas ali só de desenho, para mostrar pro cara ali, mesmo que não clicável, né? Até você usar um Figma, né? E aí já queria largar pro Vini, que mais dava para usar ali, principalmente pegando esse gancho da inteligência artificial, né? Porque eu acho que, cara, hoje o sonho de todo mundo é chegar e conseguir construir ali um protótipo, um MVP, melhor dizendo, né? Com algumas telas ali com o uso da IA, né? E, cara, tem possibilidades, né? Vini, Vitor, vocês têm alguma ideia aí de algum site, algum aplicativo que daria para usar para fazer isso daí? Cara, tem uma IA que eu vi aí um tempo atrás, eu não sei se ela tá aberta ao público ainda. Quando eu vi, acho que faz um mês mais ou menos, você tinha que receber um convite para poder usar ela. Uhum. A interface dela é bem parecida com o ChatGPT, né? Só que ela gera protótipos funcionais. É Manus o nome dessa IA.
Até se a galera Mano, quiser pesquisar. legal, já dá pra gente ficar mais uma dica aí também, né? Uhum. Eu acho que isso é um olhar também, porque assim, mas o que é mais importante que o Vini falou lá no início, cara, tem que errar rápido, né? E barato, né? Então, porque assim, cara, não dá pra você ficar 6 meses desenvolvendo, porque isso daí vai custar 6 meses de salário, de remuneração de um dev, né? De um programador. E além disso, depois você tem que colocar isso no mercado, daqui a pouco você tá 1 ano e você tá lá num ano fazendo só MVP, né? E não chegou a mostrar pra ninguém, né? E era um pouco que a gente tava falando aqui antes, né? Como que foi esse processo de validação dessa necessidade, Vitor? Porque é uma necessidade que você sentiu lá em Foz do Iguaçu, junto com o time e tudo mais, mas como que foi abrir a cara pro mercado e falar assim, cara, a gente precisa validar aí, aqui ó, explore o melhor da cidade com a Reds. Como que foi validar isso daí, né? Como que validou que vocês tinham mercado para explorar o melhor de cada cidade? Cara, acho que dá para encaixar essa resposta junto com o que o Vini comentou, das pivotagens que a gente teve, né? A nossa ideia inicial de validação era uma e hoje o aplicativo já foi para um caminho totalmente diferente. Um exemplo, quando nós começamos, a ideia era colocar os eventos das baladas, né? Cara, banho de água fria, né? O mercado de baladas é um mercado ruim, porque não ruim, não movimenta, mas hoje em Cascavel a gente tem aí bem colocada quatro baladas. 4 baladas nunca vai suprir o nosso custo, nunca. Então a gente pensou, a ideia é a gente centralizar tudo num lugar só. E aí a gente vem na definição de rolê, né? Rolê é uma gíria, mas aí qual que é a definição mais ampla disso? E a gente começou a entender essa situação. Então, um rolê não é só a balada do cara que é solteiro, enfim. A família que quer levar os filhos para jantar também é um rolê, né? Hoje a gente chama Rolê de família. rolê de família, né? Então, assim, hoje aí a gente foi colocando novos segmentos dentro da plataforma. Então, a gente começou com baladas e a gente tem que estar tentando fazer um rebranding bem denso, porque daí a gente é conhecido como o aplicativo do rolê, da molecada, né? E, enfim, isso não é tão comercial. Então, a gente, muitas vezes, né, a gente se deparou com uma realidade no mercado que não é bem aquilo que nós imaginávamos para o projeto, mas é também um amadurecimento natural, né? Então, que nem falei, a gente começou com balada, hoje tem restaurante, hoje tem bar, balada, restaurante, a gente tem atrativos turísticos, enfim, então a gente conseguiu colocar tudo ali dentro sem inflar, né? Uma leitura que a gente faz é que hoje está inflado e a gente, conectando com a tua pergunta, como a gente validou lá no começo. Lá no começo eu perguntava pra galera, inclusive, se eu não me engano, a Adri, foi uma das pessoas que eu perguntei, não lembro se você estava naquele dia, mas eu perguntei pra a galera na faculdade. Meu, e se existisse, só que 100% enviesado, né? E se existisse um app, não sei o quê, eu não manjava de validação. E aí eu falei, cara, existe mercado, pelo menos a galera falou que usaria. E aí a gente entra num conceito muito legal, Vini, que eu ouvi lá, inclusive, no Startup Summit, inclusive existe um Vitor antes e um Vitor depois do Startup Summit, do nice to have e must to have, né? A Reds é total nice to have. Legal pra caralho ter, não sei se posso falar palavra, mas legal pra caralho ter o Reds no seu celular, mas você precisa disso antes de você sair de casa. É uma coisa, aquela pergunta, né? Se você não tivesse a Reds no teu celular, se teria insatisfeito? Não. Então é isso que a gente procura agora. Esse é o nosso objetivo, Vini, inclusive para os próximos e os últimos trimestres do ano. A gente criar, validar, agora utilizando todo o conhecimento que a gente tem em validação e daí usando o radar de inovação, usando a SIC, usando tudo. Inclusive, Vini, a nossa reunião de hoje é sobre isso. Não sei se acho que o Orlandinho te convidou, né? Para a gente montar o nosso MVP da nossa nova versão. Então, a gente está vindo com uma versão 2.0, totalmente repaginada, reimaginada, para solucionar o problema. Qual que é hoje as métricas que a gente imagina? Cara, eu quero que o Vini encontre três rolês, né? Eu falo rolê, mas a gente pode pensar num nome diferente, porque não é necessariamente rolê, conversam todos os públicos, né? Mas o Vini tem que escolher eu tenho que dar pro Vini 3 opções em menos de 60 segundos. É uma dor específica do que fazer. O Vini entrou no meu aplicativo, eu não sei o que fazer, eu quero sair com a minha família, quero sair com o meu cachorro, quero sair com o meu, né? Clicou ali, poucos cliques, menos de 60 segundos, você descobre que você 3 opções, né? Então, sim, essas são as nossas principais métricas. Esse nosso objetivo é até o final do ano. Veja então que são bons objetivos aí. Bons objetivos. E aí o Vini ainda tá com esse desafio de chegar e desenvolver toda essa parada aí, né? Veja que, e isso que eu acho que a gente fala aqui, Vitor e Vini, é muito importante a gente pensar que a gente vai estar validando constantemente, né? A própria, sei lá, o Instagram, ele tá validando algumas funcionalidades. Ele joga lá, ele tá colocando, peraí, faz sentido? As pessoas querem destaque, as pessoas não querem destaque. As pessoas querem música, não querem música. As pessoas querem
E eu acho que eu imagino dentro de vocês também, do mesmo modo, você está sempre validando algo, né? Eu acho um ótimo exemplo disso que você está falando, Vini, por causa do Instagram, né? O Instagram hoje tem como um grande, imenso concorrente o TikTok, né? Sim. Eu até falo que é uma Facebookerização do Instagram. Sim. O Facebook tá agora só com os idosos, com as múmias, aí o Instagram tá ficando com a galera mais velha, o TikTok com a galera mais nova. Então, assim... e aí, o que o Instagram vê? Pô, eu tenho concorrente TikTok. Por que eles não fez um copia e cola? Ele, aos poucos, vai lançando features que aproximam do TikTok. Por quê? Eles devem ter, com certeza, um setor interno do Instagram, do Meta, que faz uma análise. Tá, mas por que a gente está fazendo isso? Para saber como lançar, né? Então, realmente, cara, eu acho que empresas, no geral, empresas de inovação estão sempre nessa roda, né? Cria, analisa... Tem essa roda certinho? Não lembro certinho como é que é, né? Mas, então, e isso funciona muito para a Reds, né? Hoje a gente lê que a Reds é um PLG, né? Para quem não sabe, é Product-Led Growth, né? Que o produto, ele lidera o crescimento da empresa. Ou seja, eu não preciso necessariamente de um time de vendas, né? Eu preciso de um produto muito bom. E hoje o produto do Reds, ele é bom, ele é ótimo, mas ele não é bom o suficiente para ser viral a ponto de realmente eu gerar valor para o meu cliente, para o meu usuário ao mesmo tempo. Né? Boa, ótimo. E, Vitor, pegando essa parte de negócio que você falou, até puxando o teu lado de futuro economista aí, Amém. que também sou economista, né? Legal. Você falou Você que se formou onde? Eu me formei na Federal da Fronteira Sul, Legal. em Laranjeiras do Sul. Legal. Cara, e veja como que é interessante, assim, né? Você falou aí, se eu não me engano, tem 30 clientes ativos hoje, 8 municípios, né? Perfeito. Se não me engano, acho que são esses números. E usuários, assim, que baixou a Reds, já foram quantos mil usuários hoje que baixaram? Hoje, ao total, a gente tem 15 mil downloads. Ok. Assim, porque a gente lançou em maio do ano passado, né? Ok. Então, a gente tem de lançamento 1 ano e pouquinho. A gente tem 15 mil downloads e mais de 10 mil acessos mensal, né? Hoje a gente tem algumas métricas aí para definir mal, né? Que é o usuário ativo. Mas a gente está revendo isso, porque como que a gente fazia antes? O cara que abre o aplicativo pelo menos uma vez por mês. Nos últimos 3 meses, a gente considera esse cara ativo. Só que no mercado de aplicativos eu preciso que o cara faça mais do que isso. Se ele é ativo, é o cara que abre o aplicativo, ele interage com alguma coisa, ele de fato faz algo, depois ele fecha. Porque se o meu usuário ele abre o aplicativo e fecha, é problema de produto. Esse cara vai esquecer da Reds na semana que vem. Sim. Então, assim, a gente está pegando essas métricas ainda, mas a gente tem uma estimativa aí de até o final do ano bater aí os 30 mil downloads. Eu pretendo, isso é uma métrica mais clara aí, como você falou, né? Hoje tem de 20 a 30 clientes. Eu pretendo multiplicar esse número aí por pelo menos 5 até o final do ano. E quem que é esse cliente? Esse cliente é o empresário, é o comerciante, é o dono da balada, o dono do restaurante, dono do lugar que vai pro rolê, ou é a pessoa física que vai lá e vai comprar, vai consumir em si? A gente gerou muita dúvida, né, Vi, no começo da Reds, do que era usuário, o que era cliente. Como que a gente faz essa leitura dentro da nossa startup, do escritório? O que é usuário é a pessoa física, perfeito, Vini. É o cara que vai lá, quer um rolê, quer pegar uma promoção, um desconto e tal, e aí ele entra no aplicativo por causa disso. O nosso cliente é todo e qualquer estabelecimento de entretenimento. Então, é o que eu falei, né? Bar, balada, restaurante e tal. Sim. Então, essa é a nossa leitura. Então, quando a gente fala de 20 a 30 clientes, são clientes que pagam hoje a Reds para estarem divulgando aí os seus estabelecimentos dentro da nossa plataforma, que hoje tem um grupo bem legal aí de usuários. Que massa, cara. Acho que tá assim, estamos avançando bem, dava pra gente ficar algumas horas falando aí sobre a Reds, né? E a gente tava falando já um pouquinho antes, eu trouxe até alguns insights aí de como vocês podem, de repente, pensar em algumas questões aí, olhando a Reds de modo geral, né? E aí, Vini, eu queria entender com você, assim, no dia a dia lá, vocês estão em quantos desenvolvedores mesmo? Acho que... Em desenvolvedores mesmo, hoje a gente está em dois desenvolvedores. Então, vamos lá, você está lá no time lá, quais são os grandes desafios hoje pensando numa startup que está com uma fase de vocês aí? Bom, cara, desafios. Hoje, eu acho que o nosso maior desafio é conseguir trabalhar bem os dados que a gente coletou desde o início do aplicativo. Eu acho que esse é o nosso maior desafio. Entender o que o nosso usuário quer de fato, procurando o que ele quer fazer ali dentro do app, né? Entender o que a gente pode recomendar para ele dentro do aplicativo. Boa. E se vocês forem definir a Reds, assim, eu lembro que teve uma época ali de vocês ali, não sei se essa funcionalidade ainda está ativa, que você podia saber aonde a pessoa que você curtiu, que você seguia ali, vai hoje, coisa e tal. Ainda vocês conseguem colocar isso ainda? Quais são os grandes diferenciais hoje da Reds com os outros concorrentes? Pode começar, Vini. Manda ver. Essa funcionalidade existe, claro, existe sim. A gente trabalha bastante essa questão da gente mapear ali o
os amigos que você tem na Reds, né? Amigos, a gente considera pessoas que se seguem mutuamente, né? Uhum. Então, a gente recomenda rolês, estabelecimentos baseados nisso. Então, se eu sigo o mesmo estabelecimento que você e a gente é amigo no aplicativo, você vai ter essa recomendação. E a gente também tem essas recomendações baseadas nos gostos, né? Que a pessoa tem ali que elas selecionam no cadastro. E eu acho que esse é de todos os diferenciais, inclusive hoje, né, nem comentei com o Vini ainda, mas hoje eu tive uma conversa com um cliente lá em Foz do Iguaçu, um possível cliente, e ele comentou, tá, mas como que ele era um cliente mais high ticket, né, um cliente a mais, assim, um estabelecimento bem refinado, assim, enfim, top, lá de Foz. E ele perguntou, tá, cara, mas eu não quero aparecer, como é que eu vou aparecer pro meu público certo? Porque a gente hoje na Reds, mais ou menos aí, 30% do nosso público é entre 30 e 50 anos. 30%, então um terço, né, bastante, que usa o aplicativo que é mais velho, né? Aí ele falou, cara, mas como que eu vou aparecer pra esse cara e não só pro molecão lá de 18 anos? Cara, dentro da nossa plataforma... É um desafio. Dentro da nossa plataforma, e isso vem pra nossa versão 2.0 também, cada vez mais refinado, que é o seu feed, o seu aplicativo da Reds não vai ser igual ao meu, que não vai ser igual ao do Vini. Quando você faz o seu primeiro cadastro, você coloca lá estilo musical preferido, ambiente preferido. Por exemplo, tá? Eu, no meu Reds hoje, eu gosto de rock, música eletrônica e rap. Rock, música eletrônica e rap. Isso para definir os eventos, né? Eventos de música. Em preferências, eu coloquei que eu gosto de show artesanal, ambientes com transmissão de jogos, ambiente aberto, que a entrada é gratuita. Então, quando eu caio no aplicativo, o aplicativo já me recomenda esse tipo de estabelecimentos, porque que eu já vou gostar. Faz um checklist ali, né? Do que você quer e do que você não quer, né? Perfeito. É como se fosse um algoritmo rodando por todo lado. O que a gente quer é que esse algoritmo seja cada vez mais orgânico, né? Conforme o uso do seu aplicativo ali, assim como os grandes aplicativos fazem, né? O TikTok, o Instagram, conforme o uso do aplicativo, esses gostos vão se refinando para a gente conseguir encontrar cada vez mais a melhor experiência para o nosso usuário. Não, maravilha, maravilha. Acho que a gente já tá, assim, avançando bem aí na nossa conversa aqui um pouco sobre a Reds, né? E eu queria entender de vocês aí, nesses minutos finais aí, como que tá as expectativas para a Reds daqui a alguns dias, né? Daqui a algumas semanas, alguns meses, né? Olhando um pouco do futuro da Reds. A gente já comentou um pouquinho aqui que vocês têm alguns desafios aí pela frente, mas se vocês pudessem esquematizar isso hoje, quais são os grandes pilares ou as grandes eixos aí de desafios para a Reds para os próximos anos? Vou responder primeiro a parte que me cabe em relação a mais... Só para explicar para o pessoal que está em casa, a minha função na Reds é mais a comercial, comercial e administrativa, né? E a do Vini é mais na parte de tecnologia, né? Então, a gente tem essas divisões bem claras lá na Reds hoje. Então, sobre meus pontos que me cabem, que é comercial e administrativo, eu pretendo alcançar o break-even até o final do ano. Nós queremos o break-even até o final do ano. Ano que vem, eu já quero aí já estar pensando numa rodada de investimentos para abrir o mercado de São Paulo, aí já falando de fundo de investimento. São Paulo, principalmente, né? Porque hoje, eu até estava conversando com isso com o meu barbeiro, antes de vir para cá, porque eu falei, cara, precisava ter tá bonito pro podcast, né? Não tem como eu vir. Aí sim, esse cara foi até no Photoshop. Uma barba aí. Aí eu tava falando pra ele, cara, tipo assim, a gente pretende avançar no Paraná, pegando aqui Curitiba e Florianópolis, antes de São Paulo. Por quê? Eu tô falando de uma capital litorânea, uma capital fundamental para o Paraná, que é a capital que é a Curitiba, então uma cidade maior, e Foz do Iguaçu, que a gente já está. Então eu tenho uma leitura de uma cidade turística, uma capital litorânea e uma capital referência, né, assim, em relação à quantidade de pessoas e tal. Tem uma das 7 belezas naturais aí do mundo. Então a gente tem bons cases. Para quê? Eu tô muito fã hoje, porque eu tô com muita alergia. Meu gato tá trocando de pelo, cara. Pra gente... também tá complicado. Eu também meu olho tá até vermelho. Cara. Pra gente minimizar ao máximo aí o nosso erro em São Paulo, né? Então a gente já ir conhecendo mais ou menos das cidades e tal. E pretendo aí, com certeza, nos próximos anos, já tá aí rodando no Brasil inteiro, com o aplicativo da Reds. E cada vez ajudando mais pessoas aí a, primeiro, reduzir o erro dela. Ninguém quer errar quando sai de casa. Aumentar as opções de experiência para esse nosso usuário. E principalmente, eu não lembro do terceiro, Vini. Eu falei, pensei, não, vou lembrar no terceiro, a hora que eu chegar lá. Eu não lembrei, mas enfim, a hora que eu lembrar, eu volto aqui. Já a gente volta aí pra você lembrar o terceiro. Bom, o meu desafio aí nos próximos meses, aí, próximas semanas, é fazer tudo isso funcionar, né? Toda essa expansão
O nosso aplicativo, ele é preparado para uma quantidade maior de usuários que ele tem hoje. E a ideia é a gente conseguir escalar com o menor custo possível, né? É o mundo ideal. E desenvolver essas features novas que a gente está planejando aí. Que show, que show. Então tem bastante desafios aí pela frente, pela Reds aí, porque é sempre assim, é desafiador, né? Empreender é um desafio, né? E aí eu queria entender um pouco de vocês. Vocês são duas pessoas bem jovens, a gente tem mais ou menos a mesma faixa etária aí, né? Por mais que eu talvez assim, tô ruim de lata e bom de ano, né? Mas eu tenho 27. Tá ruim de lata mesmo, bicho. Tá vendo só? Não, mas aqui, pegando um gancho, assim, eu queria entender um pouco de vocês, assim, que estão empreendendo aí nessa trajetória, né? Estão saindo da faculdade, né? No teu caso aí, tá já com o pé para fora da universidade já. O Vitor aí também já teve uma boa trajetória também, tá empreendendo novo, né? Se vocês pudessem dar uma dica aí para quem tá nos ouvindo aí, tá querendo empreender e tá nessa mesma vibe, assim, tá querendo começar novo, assim, empreendendo, o que vocês diriam, o que vocês deixariam de dica para essa galera aí, Vini? Só vai. Essa é a dica. Tem que meter a cara a tapa e ir. Não tem que correr atrás das coisas, tem que fazer acontecer. Eu dei a sorte de encontrar o Vitor aí no meu caminho, que é um cara muito, muito pra frente nesse sentido. E é isso. Não dá pra ter medo. Não dá pra ter medo, só vai. Elogio, hein, cara. Inclusive, obrigado aí pelo... Realmente, tem uma curiosidade que eu queria compartilhar, é que o Vini não era a nossa primeira opção, né? Não jogou essa. Não era a nossa primeira opção de dev, né? E aí, a primeira vez que eu conversei com ele tipo assim, vamos fazer e tal. Mas eu depois fui perceber que é o jeito do Vini, e ele foi uma das pessoas aí fundamentais na Reds. A gente com certeza não chegaria até onde a gente está, por causa, se não fosse o Vini. E o Vini, inclusive, ajudou trazendo cada vez mais ele e incentivando ele a participar das decisões, principalmente estratégicas, porque o cara tem uma cabeça o cara é muito fora da curva. Nós tivemos uma grande sorte, eu acho que empreender também é isso, né, Vini? É sorte. Nós tivemos a grande sorte de contar aí com duas cabeças fora da curva, que é o Vini e o Marlon. O Marlon foi pro Canadá fazer mestrado, então, assim, realmente a gente tivemos aí ótimos profissionais dentro. Bom, mas respondendo a tua pergunta em relação a empreender, eu acho o seguinte, eu acho que eu concordo com o Vini, você tem que ter essa primeira coragem, essa motivação. Muitas vezes, empreender vem da necessidade. Se ela vem da necessidade, use isso ao seu favor. E se não depende de necessidade, também use ao seu favor para você ter tempo de pensar em um bom produto. Então, a primeira coisa que eu diria, né, a gente foi inclusive uma vez na UniOeste fazer uma conversa com o pessoal de CC, né, Ciência de Computação, falando sobre a trajetória da Reds e tal, e a galera perguntava, cara, mas onde que você foi? Como que você descobriu? Eu não quero puxar saco aqui, tá? Não é jabá. Mas a SIC Labs e o Hub One, na época Fundetec, foram mais do que fundamentais para a Reds. Inclusive, nosso primeiro investidor na Reds, que aportou o primeiro capital, ele veio de uma indicação da SIC Labs, né? O Serginho falou assim, cara, vai lá conversar com esse cara que tá com uma ideia parecida e tal. Fui conversar com o cara e ele falou, vou botar um dinheiro na tua empresa, assim, de cara. Então, assim, é sorte também, né? Então, cara, procurem os ambientes de inovação do estado de vocês, de onde vocês estiverem assistindo. Aqui, né, nós indicamos, claro, né, o Iguaçu Valley, tem aí o ASIC Labs, que faz parte do ecossistema, e eu tenho certeza que vão receber vocês muito bem e participem, claro, do Radar de Inovação, né, uma trilha de aprendizado. Se você não tem pressa, porque ele demora 1 ano, mas você sai de 1 ano, depois de 1 ano você sai com o produto pronto, né, então super indico aí o ecossistema. Cara, eu fiquei muito feliz que você puxou isso sobre buscar um ambiente de inovação, porque para nós é muito importante, né? E aí falando aqui enquanto SIC Labs, Hub One e tantos outros ambientes, Espaço Impulso, a Fundetec, enfim, tem tantos outros aí ambientes de inovação, que para nós é muito importante receber esses insumos, receber quem quer esse nosso insumo. São os empreendedores com vontade, com garra, querendo lá e fazer a coisa acontecer, né? Então a gente precisa disso para conseguir tracionar e fazer a coisa acontecer, né? Conseguir, assim, ajudar nessa validação, ajudar nesse desenvolvimento. E aí, assim, para quem está nos acompanhando aqui, de repente, de algum outro estado, provavelmente no teu estado pode ter alguma iniciativa puxando a pauta de inovação, o ecossistema de inovação, ambiente promotor de inovação, habitats. Joga alguma coisa, assim, no Google aí que você vai achar alguns doidos aqui, que nem nós aqui, falando um pouquinho de inovação, empreendedorismo e startup, né? Mas você ia falar alguma coisa, Vitão? Não,
você foi falando, eu pensei em duas coisas, né? A primeira, só para finalizar o que você estava comentando, cara, usem o ChatGPT, mas pelo amor de Deus, foca em mim. Não usem o ChatGPT para criar nada, cara. O ChatGPT não cria, velho. Vocês têm uma ideia, vocês discorrem essa ideia num prompt. Se você não sabe o que é prompt, porra, aí vamos se ajudar também, né? Discorre a tua ideia num prompt e envia pro chat e pergunta, faça ideias. Você tem que ver o cara como se fosse um mentor 24 horas que sabe de tudo sobre tudo, né? Lógico, aí você tem que dar uma olhada sobre o que é pronto, como estruturar mas a ideia é, cara, usem a inteligência artificial a favor de vocês. Essa é um momento único na história, assim como foi a internet, assim como foi o smartphone, aproveitem essa onda. Outra coisa, o que você estava comentando em relação ao espaço de inovação. Muitas vezes a galera entra na faculdade pensando assim, porque todo mundo pergunta, o que você quer fazer da vida? Eu quero ser médico, quero ser, sei lá, astronauta. Até você comentou, acho que sobre isso comigo esses dias. Quero ser astronauta, sei lá, eu quero ser médico. Cara, existem coisas fora dessas profissões que já meio que pré-selecionadas, né? Cara, se você tem uma ideia, vai. Às vezes você não tem uma ideia, mas você é um bom desenvolvedor. Cara, procura um ambiente de inovação, você vai encontrar um doido que nem o Vitor que vai chamar você. Ou você é um cara que é empreendedor, que sabe vender, você vai encontrar um cara de TI que tem uma ideia específica da área. E muitas ideias, as melhores, eu acho, do meu ponto de vista, Vini, eles vêm de problemas muito, 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 muito específicos. Eu tenho um conhecido meu, não vou me adiantar muito, enfim, alongar muito, obrigado. Eu tenho um conhecido meu que ele percebeu um problema muito grande dentro da universidade, da UniOeste, e ele desenvolveu um sistema, um software para automatizar alguns processos lá dentro. Ele já era dev já, e cara, deu super certo, o menino hoje conseguiu vender para o governo do Paraná, né, de educação, e cara, então assim, olhem em sua volta, não existe nada que você consiga automatizar e processar, principalmente. Então, eu acho que isso é uma provocação. E eu acho que muito pensar fora da caixinha, né? Perfeito. E aí eu acho que tem uma coisa que você falou do Startup Summit Floripa, que a gente participou agora, teve lá a revelação da Startup Top 1, né? Foi feito ali a Startup Top 1 Brasil, né? E, cara, a solução fantástica. Eu nunca teria pensado naquela solução, porque eles pensaram de fato fora da casinha. Eles criaram ali uma startup que faz toda a parte de toda a solução ali que um piloto de avião, helicóptero tem que fazer, plano de voo, sei lá, cara, não é da minha área, mas assim, toda aquela parte de documentação que ele tem que se preocupar, toda a parte de planejamento que ele tem que fazer antes do voo, sei lá quantos 1000 itens que ele tem que avaliar ali, sistematizaram tudo isso num aplicativo e os caras, isso foi só um pedacinho. A outra parte da solução deles, que pra mim é o pano de fundo, eles criaram um ecossistema de pilotos. Então, sei lá quantos 1000 pilotos eles têm. Eu gravei o número que eles, se eu não me engano, são 3,7 milhões de voo já que eles fizeram. Cara, eles têm acho que mais de 1000 pilotos na base lá. O cara tem um ecossistema. Se ele quer vender agora um anel específico para piloto, ele vai... As empresas vão buscar aquele ecossistema, sabe? Então, veja, essa startup, ele virou um ecossistema de pilotos, né? E essa galera que tá falando do mundo da aviação e tudo mais, e é uma solução que pensou fora da caixinha, né? Olhou um mercado que estava totalmente desassistido ali e foi resolver, né? Cara, mas assim, nosso papo tá muito bacana aqui, daria pra gente ficar mais algumas horas falando um pouquinho aí sobre empreendedorismo, inovação, sobre essa cultura em si. Vitor, Vini, quero agradecer muito a participação de vocês aqui, sensacional, parabéns mesmo assim, ficou muito, muito show assim, esse nosso bate-bola aqui, e quero deixar esses minutos finais aí pra vocês aí, agradecerem o pessoal aí, e a gente ficar pra uma próxima conversa e ter um pouco mais de assunto também pra gente falar aí também. Perfeito, perfeito. Bom, pessoal, agradeço muito aí o convite mais uma vez, Vini. Eu acho que o ambiente de inovação ele é extremamente... é a única coisa que vai fazer realmente, de fato, o Brasil caminhar para frente, não é política, eu acho que não é isso, eu acho que realmente é a tecnologia desenvolvida aqui dentro, a industrialização do país, e isso começa a partir do ambiente de inovação e do empreendedorismo. Então, acho que minha fala é mais ou menos nesse sentido. Bom, obrigado, meu xará, Vini, pelo convite, obrigado, Ciclabs aí. E, bom, acho que se tem uma coisa que eu aprendi com a Reds aí, com todo esse ambiente de startup, que é muito bom você trabalhar numa coisa que você acredita mesmo e numa coisa que vai fazer a diferença para as pessoas. E por mais que empreender e esse ambiente de inovação tenha muitas incertezas, é muito bom você ter essa concepção de que você está fazendo algo que você acredita e que vai impactar nas pessoas, assim como o que a gente está fazendo com a Reds. Cara,
é fera, né? O cara é fera, né? Não é por nada não, mas é porque chama Vinícius também. Entendi. E pessoal, chegamos ao fim de mais um episódio aqui do ASIC Labscast, com apoio e patrocínio do Cicobi Crédito Capital. E você que gostou desse episódio aqui, lembrou de alguém, já aproveita, clica no aviãozinho aí, já envia para alguém aí, pra gente conseguir já alcançar mais pessoas aí, falando um pouco sobre inovação e também contando aqui o case de uma das nossas startups que são aceleradas aqui também na ASIC Labs também. Muito obrigado, pessoal. Bora! Valeu, família. Obrigado. Esse podcast foi apresentado por ASIC Labs, a aceleradora e hub de inovação. Assine gratuitamente.